Ela vai perceber que você parou de responder, vai notar que você sumiu e por um breve segundo talvez até pense que te perdeu. Mas não se engane, fingir que não se importa é um jogo perigoso, porque às vezes quem finge demais esquece que estava fingindo e acaba acreditando na própria mentira. O problema não é fingir que você não sente nada. O problema é que você sente, e sente muito. Só não sabe mais como mostrar isso sem parecer fraco. Então prefere encenar, esperando lá no fundo que ela perceba o vazio que você deixou. Mas adivinha? Isso não é força. Isso é desespero disfarçado de silêncio. A verdade é que quando você finge que não se importa, você ainda está jogando o jogo dela. Porque você só finge para ver se ela sente, só desaparece, para ver se ela procura, só ignora, para ver se ela reage. Ou seja, ela ainda é o centro do seu universo. Sabe o que os estoicos diriam sobre isso? Que você ainda é escravo, escravo da validação, escravo da expectativa, escravo do que você acha que merece receber de volta. Fingir não te liberta, fingir te aprisiona mais. E a parte mais cruel disso tudo é que às vezes ela sabe que você está fingindo, ela percebe, mas escolhe não reagir, porque ela também sabe jogar. E enquanto você se contorce em silêncio, ela mantém o controle, ela dita o ritmo. E você, achando que está por cima, continua exatamente onde ela quer, no tabuleiro. Você pode até tentar disfarçar para todo mundo, fingir nas redes sociais, criar um ar de indiferença, postar uma frase enigmática, mostrar que está bem. Mas no silêncio da noite, você ainda espera uma mensagem. Ainda checa se ela visualizou, ainda pensa se ela sente sua falta. E o pior é que muitas vezes ela nem fez nada tão grave assim. Só não correspondeu ao que você idealizou. Ela foi o que sempre foi, mas você esperava que fosse mais. E agora, ao invés de encarar isso de frente, você cria esse teatro. Essa peça emocional onde o protagonista é você tentando parecer alguém que não é. Mas deixa eu te contar uma coisa. Um estoico não finge. Um estoico não precisa provar nada. Ele não precisa desaparecer para ser valorizado. Ele não precisa se esconder para causar efeito. Ele simplesmente vive com clareza, com consciência e com dignidade. Fingir que não se importa é o oposto da filosofia estoica. É tentar manipular a realidade para obter um resultado emocional. E isso, por definição, é se apegar ao que você não controla. E você sabe o que vem depois, né? Vem a frustração, vem o vazio, porque ela não respondeu, porque ela não ligou, porque ela não caiu na sua jogada. E aí você quebra, se sente usado, ignorado, esquecido. Tudo isso porque, ao invés de aceitar o que é, você tentou bancar o frio. A frieza verdadeira não é ausência de sentimentos. É domínio. É saber que você sente, mas não permitir que isso te destrua. Que você ama, mas não aceita ser humilhado. Que você deseja, mas não precisa implorar. Que você se importa, mas não depende. Enquanto você finge, você não está sendo forte. Você está sendo emocionalmente incoerente. Está negando a dor, ao invés de superá-la. Está jogando, ao invés de evoluir. E sabe qual é o final dessa história, né? Ou você perde ela, ou se perde de si mesmo. Você acha que está enganando ela, mas na verdade está se enganando. Porque a mente percebe o que a boca não confessa. E cada vez que você tenta parecer indiferente, seu corpo reage, sua ansiedade aumenta, seu foco diminui, seu sono falha, sua paz evapora. Fingir cansa. O cérebro humano não foi feito para sustentar mentiras emocionais por muito tempo. Quando você diz, não me importo, mas por dentro está implorando por atenção, você entra em guerra com você mesmo. E sabe o que acontece quando há guerra dentro de você? Nenhuma vitória fora vale a pena. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que o autodomínio começa quando você para de dramatizar a realidade.
quando você encara o que está sentindo sem tentar transformar isso em uma novela, sem precisar chamar a atenção, sem jogar indireta, sem desaparecer esperando ser notado, porque o verdadeiro controle não faz barulho. Epicteto dizia: o que te perturba não é o que acontece com você, mas sim a sua interpretação sobre isso. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Ela fez uma escolha. Você interpretou como rejeição, como humilhação, como sinal de que não vale nada. E ao invés de entender, você revidou com silêncio. Mas deixa eu te perguntar, isso te trouxe paz? Fingir funcionou? Te curou? Ou só adiou o colapso? A verdade é que o silêncio que vem da força é leve. Já o silêncio que vem da mágoa pesa. E você sabe qual é o seu caso. Sabe que essa ausência é um grito disfarçado. Que esse "tô de boa" é só fachada. Que essa frieza é carência maquiada de orgulho. E enquanto você insiste, nesse papel a vida passa. O tempo escorre. A oportunidade de crescer de verdade vai sendo enterrada debaixo desse fingimento que virou armadura. Mas uma armadura que não protege, só afasta. Afasta você da sua essência, dos seus valores, do seu crescimento. Afasta você de quem você poderia se tornar se parasse de jogar esse jogo emocional tão barato. E aí entra a chave que ninguém te conta. O poder não está em fingir que não se importa. O poder está em realmente não depender. Não depender do que ela sente, do que ela pensa, do que ela faz ou deixa de fazer. O poder está em você olhar para dentro, ver a dor e, mesmo assim, continuar inteiro. Fingir é tentar parecer forte sem ser. É querer parecer blindado, quando por dentro ainda há rachaduras. Mas o estoicismo ensina o contrário. Assuma sua dor, domine seu impulso, transforme o que sente em combustível para crescer. Não é sobre fingir, é sobre sublimar, elevar, transcender, porque no final das contas, quem realmente não se importa não precisa fingir. Já reparou como os que mais dizem "não tô nem aí" são os que mais estão? É sempre o mais afetado que tenta parecer o mais frio, porque no fundo é uma tentativa desesperada de controle. Um escudo mal construído, que mais revela do que esconde. Mas tem algo que poucos falam. Essa frieza forçada não te protege, ela te aprisiona. Você não está sendo livre, está sendo escravo da imagem que quer manter. Está preso numa performance, num personagem. E o pior, você começa a acreditar nesse personagem e esquece de quem você é de verdade. Sabe qual é a armadilha mental mais comum nesse jogo de fingimento? A ideia de que, se você demonstrar indiferença, ela vai sentir sua falta. Mas o que acontece de verdade é o contrário. Ela sente seu orgulho, não sua ausência. Ela percebe o jogo, não o valor. Você acha que está jogando bem, mas o jogo da manipulação emocional nunca termina com vitória. Só termina com desgaste, mágoa e arrependimento. Marco Aurélio escreveu: "O que não te ajuda a crescer, te enfraquece." E é exatamente isso que essa estratégia está fazendo com você. Te enfraquecendo. Porque cada vez que você finge, você reforça uma mentira. E cada mentira que você repete vira uma prisão emocional. Você deixa de ser transparente, deixa de ser honesto com sua própria alma. Vai se moldando à expectativa dos outros. E cada gesto vira cálculo. Cada mensagem, uma jogada. Cada silêncio, uma tentativa de punição. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. A vida real não é um tabuleiro. As pessoas não são peças. E relacionamentos não são guerras para ver quem se importa menos. Enquanto você tenta vencer essa batalha imaginária, o tempo está passando. E mais do que ela se afastar de você, é você que está se afastando de si mesmo. Você não
Foi feito para viver escondido atrás de máscaras. Foi feito para ser inteiro. E ser inteiro não significa ser fraco. Significa ter coragem de ser autêntico, mesmo quando isso te expõe, mesmo quando dói. Porque o verdadeiro estoico não é o que evita sentir, é o que sente tudo. E ainda assim escolhe o que vai fazer com isso. E se você realmente quer mostrar força, não finge. Demonstra maturidade. Mostra que você consegue lidar com a dor sem precisar usar o outro como escudo. Ela se afastou? Tudo bem. Mas o seu valor não depende disso. O que define sua grandeza não é a reação dela, é a sua resposta ao que aconteceu. E quando você entende isso, você para de jogar e começa a viver. Sabe qual é o erro fatal que quase todo mundo comete quando tenta fingir que não se importa? É achar que isso vai te dar poder. Mas o poder que vem do orgulho sempre cobra um preço, e o preço é alto, a sua paz. Você passa o dia tentando aparecer bem. Força sorrisos, posta indiretas, mostra que está vivendo sua melhor fase. Mas no fundo, está só tentando provocar uma reação, esperando que ela veja, que ela sinta, que ela volte. Sabe qual é o nome disso? Dependência emocional disfarçada de autossuficiência. E o pior, você nem percebe, porque se convenceu de que fingir indiferença é maturidade. Mas a verdade é que você trocou a dor por um personagem. Trocar dor por personagem não resolve, só atrasa o colapso. O estoicismo ensina o oposto disso. Sêneca dizia: nada é mais poderoso que alguém que domina a si mesmo, e você não está se dominando. Está se distraindo, se escondendo atrás de atitudes que parecem força, mas são fuga. Você acha que está vencendo, mas na verdade está perdendo tempo, perdendo energia, perdendo a chance de crescer de verdade. Quer saber o que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Eles não fingiriam que não se importam. Eles reconheceriam o que sentem e se libertariam disso. Eles iriam olhar para a dor, entender de onde ela vem e usá-la como alavanca. Porque a dor bem usada constrói caráter. Mas a dor negada corrói. Por dentro, você acha mesmo que vai sair dessa melhor só porque agiu como se nada tivesse te afetado? Você está apenas acumulando frustração e quando ela transborda, você não controla mais nada. A raiva toma conta. O ressentimento aparece. E o que era para ser um recomeço vira um ciclo. Só existe um caminho real. Aceitação consciente. Não aquela aceitação passiva que diz "tá tudo bem" quando claramente não está. Mas a aceitação de quem entende: sim, doeu, mas não define quem eu sou. Sim, houve perda, mas ainda existe vida, ainda existe valor, ainda existe direção. Fingir é a pior forma de resistência, porque você não cura o que esconde e não supera o que finge ignorar. Se você quer vencer essa fase, seja brutalmente honesto consigo mesmo. Admita, você se importou sim, e tudo bem. A partir disso, nasce a força verdadeira. Porque só quem encara o que sente com coragem consegue transcender. E acredite, transcender é infinitamente mais poderoso do que fingir. Quer saber por que fingir que não se importa quase nunca funciona? Porque os sinais sutis entregam tudo. Você responde rápido, mas depois tenta demorar só para não parecer desesperado. Você visualiza e espera horas para responder, mas fica ali olhando o status, esperando alguma reação. Você posta coisas que não têm nada a ver, mas que claramente são recados codificados. Ela sabe, as pessoas sabem. E o pior de tudo é que você também sabe. No fundo, você sente que está tentando provar algo, mas quando precisa provar que não se importa, é porque já perdeu o controle. Porque quem realmente não se importa, não faz esforço, não ensaia, não finge. A verdadeira indiferença não precisa de palco.
O filósofo Epicteto dizia: se alguém te provoca, é sinal de que você ainda não se conhece o bastante. E aqui está a verdade brutal. Se essa situação ainda tem o poder de te abalar, é porque você ainda está se definindo através do olhar dela. A sua identidade ainda depende da atenção que ela te dá, ou da ausência dela. Você acha que está disfarçando bem, mas a sua incoerência emocional grita mais alto do que qualquer máscara que você coloque. Você sorri, mas a tensão no olhar entrega. Você diz, "tô bem", mas suas ações imploram por um retorno. E cada vez que tenta parecer inabalável, mais frágil você se torna por dentro. Quer quebrar esse ciclo? Pare de agir por orgulho. Porque orgulho não é sinal de força, é sinal de que você ainda não está pronto para lidar com a dor de frente. E tudo que você evita, cresce. A dor não some porque você ignora, ela se transforma em ansiedade, em raiva, em pensamentos repetitivos, em noites mal dormidas, em decisões precipitadas. Mas existe uma saída, e ela começa com um simples gesto, autoconhecimento. Se pergunte, o que essa pessoa realmente significa para mim? O que estou buscando quando finjo que não me importo? Qual parte de mim está tentando se proteger com isso? A resposta vai doer, mas vai libertar. Porque quando você começa a se entender de verdade, não precisa mais reagir por impulso. Não precisa mais se perder tentando manter uma imagem. Você se reconstrói de dentro para fora. E aí, sim, você para de fingir. Você simplesmente é. E ser inteiro é infinitamente mais impactante do que tentar parecer indiferente. Você já percebeu que quanto mais você tenta fingir que não se importa, mais preso você fica? É como tentar apagar fogo com gasolina. Você pensa que está se afastando, mas na verdade está criando uma obsessão disfarçada de orgulho. Cada mensagem que você não envia vira um peso. Cada resposta ignorada se transforma em tensão. E a sua mente, que deveria estar em paz, vira um campo de batalha. Isso não é controle. Isso é prisão. Fingir que não se importa é continuar se importando de forma passiva-agressiva. É dar poder àquilo que te feriu. É manter acesa a chama de algo que já deveria ter virado cinza. O estoicismo ensina, as coisas não nos ferem. O que nos fere é a interpretação que damos a elas. Marco Aurélio. E qual interpretação você está dando ao silêncio dela, ao afastamento, ao desinteresse? Você está interpretando isso como rejeição pessoal, quando talvez seja só uma escolha dela. E escolhas dos outros não deveriam definir sua identidade, mas você insiste em resistir. Você luta contra a realidade, quer que ela perceba, quer que ela sinta sua ausência, quer que ela se arrependa. Mas isso não é sobre ela, nunca foi. É sobre você tentando validar algo que ainda não curou dentro de si. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Você não precisa que ela reconheça nada para seguir em frente. Você só precisa decidir que já é suficiente, que não vai mais implorar emocionalmente por atenção através de jogos silenciosos, porque todo esse fingimento tem um custo, e o custo é a sua autenticidade. Você começa a se afastar de quem realmente é, passa a se comportar com base em estratégias, não em verdade, e a verdade é a única coisa que sustenta uma alma em paz. Seja brutalmente honesto consigo. Por que você ainda está fingindo? Se for para deixar ir, que seja de verdade. Se for para seguir, que seja por consciência, não por reação. Os estoicos não ignoravam a dor. Eles mergulhavam nela, entendiam a raiz e usavam como caminho para a sabedoria. E talvez seja isso que você precise agora. Parar de fugir, parar de fingir. E começar a transformar essa dor em clareza. Porque só quando você aceita a realidade como ela é que começa a conquistar sua verdadeira liberdade. Existe uma armadilha silenciosa que mantém você preso nesse ciclo de fingir que não se importa.
É o desejo de ser percebido como forte, quando na verdade está quebrado por dentro. Você tenta mostrar que superou, que está bem, que nada te abala, mas no fundo, o que você quer mesmo é que ela perceba o que perdeu, que ela volte, que sinta a sua falta, que sofra também. Esse é o erro fatal, usar o orgulho como forma de vingança emocional. E aqui vai a parte que quase ninguém fala. Essa estratégia quase nunca dá certo. Porque quando você finge, que não liga, mas o faz esperando uma reação, você ainda está sendo controlado. Sua paz ainda depende da atenção dela. Seu silêncio ainda é barulho, só que abafado. Você não está livre, você está em cativeiro emocional. O estoicismo é direto. Você se torna escravo daquilo que deseja muito. E quando o seu desejo é provar algo para alguém, você automaticamente entrega o controle do seu estado emocional para essa pessoa. Ela não responde, você se abala. Ela segue a vida, você sente raiva. Ela ignora, você tenta postar algo que chame atenção. Você age sempre em resposta a ela. E isso é o oposto de liberdade. O verdadeiro desapego não é indiferença, é independência emocional. É não precisar da presença dela, nem da ausência dela, para definir seu valor. É saber que a dor pode existir, mas que você não vai ser definido por ela. Você pode estar magoado, sim, mas não precisa viver em função disso. Você pode sentir falta, mas não precisa construir um teatro de frieza só para manter o ego intacto. Porque acredite, esse teatro cansa. Você começa a viver cansado de fingir, cansado de manter a pose, cansado de esperar que ela perceba algo que no fundo você mesmo ainda não quis encarar. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está no controle interno, não nas reações externas. Então a pergunta que fica é: você está tentando provar algo para ela ou está finalmente pronto para provar algo para si mesmo? Quando você muda esse foco, tudo muda. Você para de fingir e começa a reconstruir. Sabe por que a maioria falha ao tentar fingir que não se importa? Porque o corpo não mente. Você pode postar fotos sorrindo, sair com outras pessoas, repetir 1000 vezes que está tudo bem. Mas a sua energia denuncia tudo. Você ainda está preso na história. A mente finge, mas o olhar entrega. O sorriso força, o silêncio grita. E pior, ela percebe. Sim, ela percebe. Talvez não diga, talvez siga o jogo. Mas no fundo ela sente que você ainda está tentando chamar a atenção. Que ainda existe um rastro de dependência emocional. Que por trás de toda essa pose, tem alguém implorando em silêncio para ser notado. E esse é o verdadeiro problema. Você não quer se libertar, você quer convencer os outros, quer convencer ela, quer convencer a si mesmo. Mas o estoicismo não tem espaço para convencimento. Ele só funciona com realidade crua. E a realidade é essa: ou você se importa de verdade e assume, ou você não se importa e segue. Não existe meio termo saudável entre orgulho, ferido e liberdade emocional. Você não está aqui para provar o seu valor para alguém que te deixou em dúvida. Você está aqui para descobrir o seu valor mesmo quando ninguém reconhece. E isso exige coragem. Coragem de olhar para si e admitir: eu ainda me importo, mas não vou mais agir como se isso definisse minha vida. Você pode sentir e seguir, pode chorar e crescer, pode perder e ainda assim se tornar maior depois da queda. Mas fingir te paralisa. Você entra num personagem. E o problema de viver no personagem é que uma hora você esquece quem realmente é. A filosofia estoica é clara: não viva para impressionar os outros, viva de acordo com a sua natureza. E a sua natureza não foi feita para viver tentando provar a ausência de dor enquanto sangra por dentro. Então escolha: quer continuar encenando ou está pronto para se reconstruir? Porque fingir que não se importa talvez seja o maior sinal de que você ainda está totalmente preso.
A maioria das pessoas cai na armadilha de tentar manipular a situação para parecer que não se importa, mas existe algo que você precisa entender sobre isso. Esse comportamento cria uma incoerência emocional. Você diz que está bem, mas suas atitudes dizem outra coisa. Você diz que não se importa, mas suas reações entregam o oposto. Você diz que não quer mais, mas sua mente está presa a cada detalhe, cada mensagem não respondida, cada ausência que dói. E sabe o que acontece quando você vive nesse conflito interno? A paz se torna algo distante. Você começa a viver como uma peça de teatro, como um personagem que precisa seguir um script, mesmo que isso te faça perder a essência. A sua energia, o seu estado emocional, tudo está em dissonância. O que você sente não se alinha com o que você faz, e isso é um desastre para a sua saúde emocional. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz vem da harmonia interna. Quando nossas ações estão alinhadas com nossos valores mais profundos. Quando o que fazemos reflete exatamente quem somos. Então, se você diz que não se importa, mas ainda fica obcecado pelo que ela faz, ou deixa de fazer, você está em guerra consigo mesmo. E a guerra interna é a pior de todas. Ela consome sua energia, sua paz, sua capacidade de se concentrar no que realmente importa. Mas aqui está o segredo. Não há força verdadeira em esconder a dor. A verdadeira força está em aceitar a dor e decidir não ser controlado por ela. Quando você aceita a dor, ela perde o poder de definir suas ações. Quando você aceita, a verdade da situação não precisa mais agir em função dela. Por isso, pare de se enganar. Pare de fingir. Olhe para dentro e pergunte-se: o que estou realmente tentando esconder? O que tenho medo de encarar? O momento de mudar começa agora, quando você começa a aceitar suas emoções, sem julgá-las, sem reprimi-las, você ganha o controle sobre elas. E a partir desse ponto, você não precisa mais de jogos. Você não precisa mais de manipulação. Você pode seguir em frente com a tranquilidade de quem tem plena compreensão do seu valor e da sua jornada. Agora, vamos falar sobre algo que é fundamental. A raiz invisível que causa esse comportamento de tentar fingir que não se importa. É o medo de ser vulnerável. No fundo, você acredita que, se mostrar que se importa, você vai ser fraco. Vai ser visto como alguém que não é forte o suficiente para seguir em frente. Vai parecer que está dando poder à pessoa que te feriu. Mas aqui está o erro. Vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário, ela é um dos maiores sinais de força emocional que você pode ter. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da aceitação da nossa humanidade. Somos seres imperfeitos, com falhas, sentimentos e desejos. E tentar esconder isso ou fingir que não existe é viver numa prisão de autossuficiência falsa. A verdadeira liberdade é poder se abrir, se expressar e, mesmo diante da dor, ainda manter sua integridade emocional. Quando você tenta esconder sua vulnerabilidade, você está criando uma parede entre você e a verdadeira conexão com os outros, mas principalmente consigo mesmo. Está dizendo: eu não sou o suficiente como sou, então preciso esconder minhas emoções para ser aceito. Isso te afasta da verdadeira paz. Você começa a viver em constante medo da rejeição, medo de ser julgado, medo de não ser visto, como forte. E essa luta interna consome você lentamente. Mas a resposta não está em tentar mostrar indiferença. Está em aceitar a dor, reconhecer sua vulnerabilidade e se libertar do medo de ser imperfeito. Você não precisa se esconder atrás de um jogo emocional. Você pode ser honesto, ser humano, sem medo de ser ferido. E ao fazer isso, você se liberta das amarras que te prendem, te permitindo viver com mais autenticidade. Vulnerabilidade não é uma fraqueza.
Ela é uma oportunidade de crescimento. E ela abre portas para a verdadeira conexão consigo mesmo e com os outros. Então pergunte-se agora, o que você tem medo de revelar sobre si? E o que aconteceria se você simplesmente permitisse que isso fosse parte de quem você é? Sem vergonha, sem culpa, sem medo? Muitas vezes, a solução não está em agir, mas em observar os sinais sutis ao nosso redor. A vida não grita suas lições, ela sussurra. As mensagens que recebemos, a maneira como reagimos aos nossos sentimentos, até mesmo os pequenos gestos e palavras que trocamos com os outros, são sinais de onde realmente estamos em nossa jornada emocional. Fingir que não se importa é uma defesa emocional. E você pode até conseguir esconder isso de algumas pessoas. Mas o mais importante é o que você está escondendo de si mesmo. Os sinais estão lá, no seu corpo, na sua mente, nos seus comportamentos. Você sente uma leve ansiedade quando pensa nela, uma sensação de vazio quando algo a faz aparecer em seus pensamentos. Isso não são meros detalhes que você pode ignorar. São sinais de que ainda há algo não resolvido dentro de você. Os estoicos afirmam que a verdadeira sabedoria é a capacidade de observar sem se apegar. O grande filósofo Epicteto disse: "Não nos perturbam as coisas, mas sim as opiniões que temos sobre elas." Portanto, esses sinais não são um problema em si. O problema é a maneira como você os interpreta e reage a eles. Por exemplo, se você sente um desconforto, ao invés de ignorá-lo ou fingir que não existe, que tal simplesmente observar o que ele está tentando te ensinar? Ao invés de reagir emocionalmente, faça uma pausa. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? E como posso usar esse sentimento para crescer? Esses sinais não são seus inimigos. Eles são apenas pontos de referência, orientando você para o que precisa ser curado ou compreendido. Mas muitas vezes a reação imediata é lutar contra eles, tentar suprimir, fingir que não existem. Isso sim cria o verdadeiro sofrimento. O caminho para a paz não está em evitar os sinais, está em aceitar o que eles significam e usar essa sabedoria para fortalecer sua liberdade emocional. Você pode começar agora a perceber esses sinais ao invés de reagir a eles com raiva ou frustração. Observe o desconforto, observe os pensamentos que surgem. E quando você fizer isso, você dará o primeiro passo para ser verdadeiramente livre dessa prisão emocional. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas não entendem. O paradoxo que poucos percebem sobre esse tema de fingir que não se importa. O paradoxo é o seguinte: quanto mais você tenta esconder o que sente, mais isso controla você. Sim, a tentativa de se mostrar indiferente, de manter a fachada de não me importo, acaba colocando você em uma posição de total vulnerabilidade, sem que perceba. A cada vez que você diz não me importo, você cria um espaço vazio dentro de si mesmo que acaba sendo preenchido pela angústia, pela obsessão, pela busca incessante por uma aprovação ou reconhecimento. E é aí que o paradoxo entra. Quanto mais você finge não se importar, mais você fica refém do que você está tentando ignorar. Este é um conceito difícil de entender no início, mas ele é poderoso. Você já percebeu que quanto mais você tenta controlar a sua reação, mas isso parece te controlar? As emoções reprimidas têm um poder silencioso. Elas não desaparecem porque você as ignora. Pelo contrário, elas se tornam ainda mais fortes e começam a dominar sua mente, suas decisões e suas ações. Em vez de usar energia para não se importar, você poderia utilizar essa energia para transformar sua relação com o que está te incomodando. Isso é o que os antigos filósofos estoicos chamavam de controle interno. Imagine que a reação emocional não é um inimigo, mas uma informação vital.
O seu corpo e a sua mente estão dizendo algo para você. E quanto mais você reprime isso, mais você deixa de aprender o que precisa saber para seguir em frente. O verdadeiro poder não está em evitar os sentimentos, mas em enfrentá-los de frente, entender o que eles significam e usá-los como ferramenta de crescimento. O paradoxo está em que, ao tentar negar a dor, você acaba prolongando sua permanência. Mas ao abraçá-la e entendê-la, você libera seu controle sobre você. Então, ao invés de continuar na luta contra você mesmo, que tal abraçar essa jornada de autoconhecimento? Reconheça o que você sente, use isso a seu favor e observe o quanto você pode crescer e evoluir. A verdadeira liberdade está em perceber que não se importa, não significa ser forte. Significa ser honesto consigo mesmo e escolher agir de acordo com a sua verdade interior. Agora, vamos focar em algo que é absolutamente crucial. O que os grandes estoicos diriam sobre esse comportamento de fingir que não se importa. Quando você olha para figuras como Epicteto, Marco Aurélio ou Sêneca, uma coisa se torna bem clara. Eles não estavam interessados em fingir que não se importavam com nada. Eles acreditavam que a chave para a paz interior não era ignorar as emoções, mas sim compreender e dominar o que você sente. Epicteto, por exemplo, ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Isso significa que o problema não está na situação em si, mas na maneira como você a interpreta e reage a ela. Se você está fingindo que não se importa, você está, na verdade, permitindo que a situação tenha controle sobre sua vida. Você está vivendo de acordo com uma opinião de que não deve se importar, quando, na verdade, o que o estoicismo ensina é: não se importa de forma egoísta ou descontrolada. A verdadeira liberdade está em perceber que você tem o poder de escolher sua reação diante de qualquer circunstância. Marco Aurélio, em suas meditações, fala sobre a importância de aceitar o que não podemos controlar. O que acontece fora de você é do outro, mas como você reage a isso é inteiramente seu. Você não pode controlar o que ela faz, mas pode controlar como reage a isso. Fingir que não se importa é uma forma de ilusão. Estar no controle de suas reações e sentimentos é o verdadeiro poder. Por isso, os estoicos não pedem para ignorar os sentimentos. Eles pedem para entender, refletir e reagir com equilíbrio. Em vez de negar o que você sente, eles sugerem que você aceite essas emoções e então escolha como agir de forma racional e com clareza. E por mais difícil que seja, essa abordagem leva à verdadeira liberdade emocional. Não se trata de uma repressão ou de um auto-engano. Trata-se de um entendimento profundo da natureza das coisas e da nossa própria natureza. Fingir que não se importa é um jogo. E os estoicos nunca foram fãs de jogos. Eles preferem a clareza, a sinceridade e a paz que vem do entendimento e do domínio de si mesmo. Agora, vamos falar sobre uma verdade dura, mas libertadora. Quanto mais você tenta esconder suas emoções, mais você se aprisiona nelas. Essa é uma das lições mais poderosas que você pode aprender. Muitas pessoas tentam se convencer de que não se importam para se proteger da dor. No entanto, essa estratégia, a longo prazo, apenas te aprisiona em um ciclo vicioso de sofrimento emocional. A mente humana é complexa, e quando você tenta reprimir algo, especialmente sentimentos fortes, como a dor da rejeição, da perda ou da traição, você não está realmente apagando essas emoções. O que você está fazendo é escondendo elas de sua consciência, mas elas continuam lá, influenciando suas ações e pensamentos sem que você perceba. O que você não vê, mas está lá o tempo todo, começa a controlar você. Você sabia que os estudos mostram que a repressão emocional
pode afetar diretamente sua saúde mental e física. Isso acontece porque as emoções não expressas têm uma maneira de se manifestar, muitas vezes de formas que você não espera. Ansiedade, depressão, estresse crônico. A repressão emocional é como um fardo invisível que vai pesando cada vez mais com o tempo. Por isso, a verdadeira liberdade vem de enfrentar o que você sente, aceitar o que é, sem negar a dor. Não é sobre ser fraco. Na verdade, é um sinal de extrema força emocional. Você está aceitando que está em uma jornada de autoconhecimento e que não precisa esconder nada de si mesmo para ser digno de respeito ou amor. Essa atitude de enfrentamento é o que o estoicismo ensina. Não há vergonha em sentir. O que importa é como você reage a esses sentimentos. O que realmente te aprisiona não é a dor, mas o medo dela, o medo de enfrentá-la, de se mostrar vulnerável, de ser imperfeito. Mas a verdade é que ninguém vive sem enfrentar suas próprias batalhas emocionais. Não existe vida sem desafios. O estoicismo nos ensina que, ao aceitar nossas emoções, nós liberamos nossa mente e nossos corpos dessa prisão invisível. É como se você tivesse um peso enorme nas costas e, ao invés de continuar se forçando a carregá-lo, você simplesmente o colocasse no chão. Não precisa mais se matar tentando ignorar sua dor. Você pode escolher liberá-la. Então, se você está tentando fingir que não se importa, pergunte-se: o que estou realmente tentando evitar aqui? E ao encontrar a resposta, dê o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. Chegamos à parte final, e eu quero te deixar com algo que pode mudar tudo para você. A chave escondida que pode transformar sua vida. Muitas vezes acreditamos que o segredo para encontrar paz ou felicidade está em não nos importarmos, em ser imunes às dores e aos desafios da vida. Mas a verdadeira chave para a transformação pessoal é entender que o que você sente é o que você é, mas não da maneira que você imagina. A chave para a verdadeira liberdade não está em negar seus sentimentos, mas em transformá-los. Em vez de fingir que não se importa, a verdadeira solução está em lidar com isso de forma inteligente, consciente e alinhada com seus valores internos. A verdadeira força vem de saber que as emoções não são algo a ser evitado, mas algo a ser compreendido, ajustado e canalizado para o seu crescimento pessoal. Essa mudança de mentalidade resolve 90% dos problemas emocionais que você enfrenta. Ao aprender a lidar com seus sentimentos com clareza, você pode tomar decisões mais racionais, mais centradas e, principalmente, mais autênticas. Você não precisa continuar preso em um ciclo de autossabotagem, tentando esconder o que sente. Você pode, de fato, dominar suas emoções e utilizá-las a seu favor. Por isso, minha sugestão final é que, quando sentir vontade de esconder suas emoções ou de negar a dor, pare por um momento e pergunte-se: como posso usar essa emoção para crescer e aprender mais sobre mim mesmo? Essa é a verdadeira essência da liberdade emocional, e ela vem de dentro. Agora, se você sentiu que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu quero que você comente: 2025 será meu, nos comentários. Isso não é só uma maneira de você interagir, mas também um sinal de que você está comprometido com a transformação que está acontecendo na sua vida. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para mais conteúdo que pode realmente mudar a sua forma de ver o mundo e a si mesmo. Lembre-se, o poder está em você. E a jornada de transformação começa agora.